Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Com estas palavras do Evangelho de João, quero acolher você e convidá-la para acompanhar esta celebração. Que este Deus que nos ama venha ao teu encontro e que junto a Ele você possa encontrar vida, perdão e salvação. Assim nós celebramos este culto em nome de nosso Deus, Criador e doador da vida, de Jesus Cristo, nosso Salvador, e do Espírito Santo, nosso guia e auxiliador. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Jesus Cristo deu a sua vida para que todos tenham vida. Como seguidores, como seguidoras de Jesus, somos chamadas a promover a vida, a servir, a viver o amor. No entanto, reconhecemos que falhamos nesta vivência do amor. Por isso, convido para chegarmos diante de Deus em humildade e confessarmos a nossa culpa, os nossos pecados. Bondoso Deus, reconhecemos que quando aceitamos o sofrimento como algo normal, deixamos de viver a fé. Quando aceitamos as injustiças, achando que a realidade não pode ser transformada, deixamos de viver a esperança. Quando nos preocupamos apenas com a nossa vida particular, nos tornamos indiferentes para com a dor do nosso semelhante e deixamos de viver o amor. Perdoa-nos, ó Deus, quando deixamos de viver a fé, a esperança e o amor. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Deus, Ele nos diz, não tenha medo, porque eu estou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu lhe fortalecerei e lhe ajudarei, e com a minha mão forte te sustentarei. Cremos neste Deus que nos sustenta em nossa fraqueza e que nos aceita e acolhe com amor e com perdão. Convido para orarmos. Deus da graça e da paz, que a tua palavra seja luz na escuridão, abrindo os nossos olhos e libertando os nossos corações do medo, da insegurança, do preconceito. Que a tua palavra nos fortaleça na fé, libertando-nos de querermos grandes milagres que revelam o teu poder. Ensina-nos, ó Deus, a viver o amor que não procura os seus próprios interesses, mas se coloca a serviço da vida, seguindo Jesus em direção à cruz. Amém.
tanto ainda que lutar. Graças a Deus, porque a vida nos deu. Dar graças, esta é a vontade da vida que Deus nos deu. Dar graças é entregar-lhe a vida, sabendo amar. Dar graças pela alegria, pela beleza, pela amizade. Dar graças pelo amor, a fé e a esperança. Graças a Deus. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo. Você já teve na vida algum momento de conflito por falar a verdade? Já criou inimizades por fazer aquilo que era o certo, o correto? Isto, de certa forma, até parece incoerente. Pois como fazer o certo, como falar a verdade, pode criar inimizades, pode gerar conflitos? Logo percebemos que os relacionamentos entre as pessoas, os relacionamentos sociais, são marcados por diferentes posições, por diferentes compreensões. As pessoas, elas nem sempre agem preocupadas com a verdade, com aquilo que seria o certo. Muitos agem para garantir o seu espaço, a sua influência, os seus interesses pessoais e particulares. Agem para defender o seu ponto de vista. Mas como age Jesus? Como é que ele nos ensina a agir, a viver? Jesus não segue o caminho da popularidade. Ele não faz discursos para agradar as pessoas ou cura doentes para demonstrar o seu poder e ter sucesso. Jesus permanece no caminho da verdade, do testemunho do amor. E este caminho, ele nem sempre agrada. Os próprios discípulos de Jesus nem sempre conseguiram compreendê-lo. Até tentaram fazer com que Jesus seguisse por outros caminhos, como nos mostra o Evangelho de Marcos no seu capítulo 8, os versículos de 31 a 38. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Jesus está ensinando os discípulos e fala que enfrentará sofrimento, rejeição e morte. E anuncia que após 3 dias da sua morte irá ressuscitar. Ressurreição é motivo de esperança, de alegria. É a vitória da vida sobre a morte, sobre a violência deste mundo. Mas por que passar pelo sofrimento? Por
que ter que ser rejeitado e morrer para alcançar a vitória? Será que não existe um caminho mais fácil? Percebo que Pedro também ele queria uma alternativa. Queria seguir a Jesus por um caminho que não levasse à morte. Como entender que Jesus, que curava os doentes, levava alívio aos aflitos, anunciava a libertação sobre o mal e a injustiça, teria que sofrer, teria que ser rejeitado e morrer? Jesus traz esperança e vida para as pessoas e agora ele vem falar de morte. Parece que alguma coisa não fecha nessa história. Se você ouvisse este ensinamento de Jesus sobre o seu sofrimento, rejeição e morte, será que você não se juntaria a Pedro? Você não teria vontade de chamar Jesus para um canto e discutir com ele? Quem sabe você diria para Jesus: Ô Jesus, qual é a tua? Você nos enche de esperança, a gente abandona o nosso trabalho, a nossa família, deixa um monte de coisa para trás para segui-lo, e agora você vem com esta conversa sem sentido de sofrimento e morte? Para com isso, fala do reino de Deus, da vida, da justiça, da liberdade. Chega de sofrimento. Quando Jesus fala que irá sofrer e morrer, Pedro parece que se sente injustiçado. Ele havia depositado toda a sua confiança em Jesus. Confiava nas suas promessas. E agora parecia que tudo estava perdido. O problema não era o sofrimento de Jesus, mas sim Pedro ter as suas expectativas negadas. Aquilo que Pedro desejava não aconteceria. Diante da indignação de Pedro, Jesus ele age de uma forma enérgica. Saia da minha frente, Satanás! Você está pensando como as pessoas pensam e não como Deus pensa. Jesus mostra que a indignação de Pedro vem carregada de uma visão estreita da realidade dos acontecimentos. Pedro não consegue perceber qual é a intenção de Deus. Ele só percebe as coisas humanas. Ele fala a partir da sua dor, da sua decepção. Pedro não estava preocupado com Jesus. Ele estava preocupado em realizar os seus sonhos de justiça. Ele queria moldar a vontade de Deus conforme os seus desejos e necessidades, colocando então Jesus a serviço dos seus interesses. Teria sido mais fácil para Jesus, quem sabe, fugir do sacrifício e da morte na cruz. Pedro e os outros discípulos ficariam contentes se Jesus não dissesse que iria sofrer e morrer na cruz. Ficariam contentes em ouvir de Jesus: vamos agora tomar conta do palácio, do governo. Agora eu vou ser o rei e vocês vão me ajudar a governar este mundo. Procuramos o caminho mais fácil. Um caminho fácil e rápido para resolver os problemas e as aflições. Queremos um caminho que exija menos sacrifício e menos compromisso. Como perceber as coisas de Deus? Como
perceber a presença de Deus nas situações de dificuldade e de aflição? Jesus, ele indica o caminho para encontrarmos esta resposta. Logo após a discussão com Pedro, Jesus se dirige à multidão dizendo: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e seja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Jesus diz: esqueça os seus próprios interesses, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me acompanhe. Esquecer os seus próprios interesses. Isto exige humildade e fé. Humildade para reconhecer de fato quem nós somos. É necessário reconhecer o pecado que nos distancia de Deus. O pecado nos corrompe e faz a gente agir pensando em nós mesmos, nos nossos interesses, na nossa vontade. Agimos para realizar a nossa vontade. E o que eu acho que é o certo, o importante? O pecado, ele tira o foco da vida e faz a gente agir sem coragem, sem fé, procurando o caminho que é mais fácil, o caminho que resolve o problema para mim. A pessoa então não está preocupada com a vida, com a verdade, com a justiça. Com Deus, ela está preocupada em satisfazer a sua vontade, em resolver o seu problema, em defender a sua opinião. É necessário humildade para reconhecer a realidade do nosso pecado e tirar o nosso próprio interesse do centro das nossas decisões. Esquecer os seus próprios interesses exige de nós fé no perdão de Deus. Deixar de confiar na sua força e poder pessoal e reconhecer que é Deus quem sustenta a nossa vida. É dele que vem a bondade e o amor. Acompanhar a Jesus, seguir a Jesus, é ir ao encontro da vida verdadeira. É agir com coragem e fé. É viver em liberdade, de modo que o pecado não controle a minha vida. Não são os meus desejos e vontade pessoal que determinam as minhas ações, mas é o amor que vem de Deus, que indica a direção e me fortalece para enfrentar os desafios da vida. Seguir a Jesus é viver o amor a partir da cruz. É viver o amor que se esvazia porque não busca os seus próprios interesses. É o amor que se completa no encontro com a outra pessoa, estabelecendo um diálogo amoroso que promove fraternidade e paz, vida e comunhão. Viva a vida verdadeira. Amém.
para chegarmos diante de Deus em oração. Oremos. Deus misericordioso, Tu és a esperança para o mundo e para todos e todas nós. Em tempos de pandemia, em que nos sentimos acuados e tristes, em que o cheiro da morte está em toda parte, Teu povo anda preocupado e com medo. Intercedemos por pessoas que estão doentes e enlutadas, pelas pessoas que estão no enfrentamento diário, à linha de frente, exaustas pelos esforços incansáveis de cuidar de pessoas internadas e infectadas que vêm pedir ajuda. Dá-lhes forças, Senhor. Intercedemos pelos nossos governantes, para que governem com discernimento, zelando pela vida e dando encaminhamentos necessários para salvar vidas. Concede discernimento, sabedoria e conhecimento a este povo, para que cada pessoa faça a sua parte, respeitando a vida do seu próximo, não aglomerando, mantendo o distanciamento e higienização necessária. A Tua orientação confiamos a nós e a todas as pessoas ao nosso redor, nesta cidade, neste país, em todos os lugares. Não nos abandones, para que haja claridade onde agora está escuro, para que haja paz onde agora existe desavença, para que a coragem e a confiança nasçam onde agora imperam a aflição e o medo. Senhor, tem piedade de nós. Fizeste isso em abundância. Em abundância o farás de novo. Amém. Oramos juntos também a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pedimos que Deus, com amor e com bondade, olhe pela tua vida e te traga a sua bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Siga na paz de nosso bom Deus. Viva em alegria a sua fé. Busque a vida verdadeira. Amém.